Atenção, atenção! Você sabia que tem itens que pode estar aí na sua casa, que pode fazer seu leite secar ou diminuir muito a produção? Tanto esforço para amamentar e esses danados desses itens aí, que às vezes você está até consumindo sem saber. Um tiro no pé. Então vem assistir esse vídeo, vamos conversar sobre isso? Então vem! Nossa, gente, quando eu comecei a estudar mais sobre produção de leite, baixa produção de leite, que eu estou fazendo um curso para ainda cada vez mais me aprimorar, eu tive uma aula com uma super pessoa querida que eu amo e eu me assustei. Dentro de casa tem produtos e tem remédios que podem ser um tiro no seu pé, na sua amamentação, no tiro do pé da nossa amamentação, melhor dizendo. Vou até tirar o óculos, porque isso é muito sério. E eu vou dividir em algumas áreas. A primeira coisa que eu vou falar são alguns alimentos que são não amigos da amamentação, vamos dizer assim. Eles diminuem a produção do leite materno. Um deles é um tempero, aliás, dois são temperos. Um se chama sálvia. São temperos de folha que tem gente que gosta de colocar na comida para dar um gostinho especial. Tem gente que gosta para fazer chá. Eu tenho aqui na minha casa na gaveta. Eu tenho uma gaveta de várias folhas que eu gosto de fazer chás. Tem lá a danadinha da sálvia. A sálvia, quando colocada na comida ou quando feita chá, ela pode diminuir a prolactina, que ajuda na produção do leite. Ela é responsável pela produção de leite. Então não pode quem está amamentando e quer ter uma super produção consumir a sálvia. Então preste atenção aí, anota o que eu estou te contando. Um outro alimento, também tempero, né, que a gente usa para tempero, que é super comum, é chamado de hortelã-pimenta. É um tipo de hortelã, então você preste atenção se você não sabe qual é o hortelã que você está consumindo, porque a hortelã-pimenta diminui a produção do leite. Não consuma, não ponha na sua comida, não tome o chá, porque a gente quer manter a sua produção muito boa. Esses são dois alimentos que foram citados e estão assim nas pesquisas comprovadas que diminui a produção do leite. Então, pode parar com isso, hein? E agora, doutora Lu, o que mais? Tem um outro? Vamos lá, saímos da cozinha, agora vamos lá para o gabinete de medicamentos. Provavelmente na sua casa tem medicamentos que também são inimigos da amamentação. O mais comum, que reduz muito a produção do leite é o anticoncepcional. Mas qual, doutora Lu? Qual anticoncepcional? O que a gente chama de combinado. Ele tem dois hormônios. Ele tem o progesterona, esse a gente pode, pode na amamentação, ele não atrapalha, mas ele tem também o estradiol, e é esse danado do estradiol que sim reduz a produção do leite materno. Então, se você está tomando anticoncepcional, você tem que ver na composição se tem só progesterona ou se tem outro hormônio. Se tem o estradiol, pode procurar urgente o ginecologista, falar que você está amamentando e procurar trocar o seu método anticoncepcional. Porque às vezes você está fazendo tanto esforço para ter leite e você está usando o anticoncepcional que ajuda a secar. Mais ainda, lá no armário de remédio, tem um remédio que tem gente que é até viciada nesse remédio. Aquele povo fica assim, fungando o nariz, conhece aquele... As pessoas têm rinite, ou as pessoas que ficam gripadas e que todas as horas sofrem, porque ficam com a voz assim, fanha, e gostam do remédio para descongestionante nasal. Tem descongestionantes nasais que reduzem muito a produção de leite. Então, você tome cuidado, porque os descongestionantes nasais podem interferir também na produção. Não usem sem conversar com o seu médico. Não usem mesmo, nem o de espirrar e nem o de tomar. Porque senão, você pode estar secando o seu leite aí sem saber. Doutora Lu, o que mais eu posso estar fazendo que pode estar secando o meu leite? Bom, agora a gente já falamos de coisas que a gente consome, mas agora vamos falar em utensílios que são vendidos como aliados da amamentação. Eles são vendidos para ajudar na produção de amamentação e que, na verdade, está comprovadamente
né, pelas pesquisas que diminuem a produção. Bico de silicone. Bico de silicone, ele diminui a produção de leite. Porque o bebê, ele, ao sugar o bico de silicone não diretamente na pele, o estímulo ali dos neurônios que estão ali na pele diminui. Então, os impulsos nervosos que vão lá para o hipotálamo para produzir hipófise, hipotálamo para produzir os hormônios do leite, reduz também. Então, consequentemente, diminui a produção do leite. Então, o que a gente recomenda? O bico de silicone não é aliado da amamentação. A gente tem que usar ele como último caso. E quando colocar, já tem data para tirar. Usar ele no último dos últimos casos. E no dia que colocar, já faz um processo de desmame. Bico de silicone, ele deve ser evitado, tá? Claro, os outros bicos também. Chupeta reduz também. Não é só o de silicone, a chupeta também reduz muito a produção do leite. Por quê, doutora Lu? O que tem a ver a chupeta com a produção do leite? Tudo a ver. Muitas vezes o bebê chora porque ele está com sede. E aí, em vez de a gente colocar no peito para matar a sede, a gente vai lá e enfia a chupeta para ele ficar quieto. Muitas vezes o bebê chora porque está com sono, então ele só queria dar aquele aconchego no seio para dar aquela ninadinha, para entrar no sono. Aí a gente vai lá e enfia a chupeta para ficar quieto. Muitas vezes o bebê chora porque está com fome mesmo. Só que a gente está tão acostumado a enfiar a chupeta que a gente enfia a chupeta e o bebê fica quieto. Olha quantas vezes o bebê perdeu a oportunidade de ir para o peito. Olha quantas vezes essa mama foi menos estimulada. Olha quanto esse leite deixou de ser produzido. Porque a produção de leite tem que ver com uma coisa, é estímulo. Quanto mais houver a sucção ou a ordenha da mama, mais produção vai ter. Então, a chupeta, ela não é amiga da amamentação e ela faz, sim, redução da produção. Se você está achando que seu leite está secando, tire a chupeta e coloque o bebê mais vezes para mamar. E, aliás, isso me lembra de outro fator que muitas mães acabam fazendo o leite secar sem se dar conta. É ficar muito tempo, mais de 3 horas, sem colocar o bebê no peito. Se fica mais de 3 horas sem o bebê mamar uma das mamas, essa mama que não foi amamentada, que não foi utilizada, vai ter uma liberação de um hormônio naturalmente pelo cérebro para reduzir a produção naquele leite. É como se o cérebro falasse, ela não está usando, então a gente pode diminuir o estoque, pode diminuir a produção. Então é liberado um hormônio para redução. Então não dê intervalos grandes entre a mamada. Não, quem amamenta e quer ter uma boa produção, o bebê tem que vir mamar toda hora. Por isso que a gente fala que nos primeiros 6 meses é aleitamento materno em livre demanda. O bebê bica agora, bica daqui a pouco, bica um pouquinho mais. Aí depois ele faz uma mamada bem completa, depois ele mama um pouquinho, depois ele mama mais um pouquinho. E não é porque o leite é fraco, não. É justamente porque o peito, ele é comida, diversão, arte, prazer. É igual dinheiro. A gente usa dinheiro só para comer? Não, a gente usa o dinheiro para tudo. Igual o peito para o bebê. É multifuncional, peito é bombril, serve para muitas coisas. Então, gente, esses são alguns fatores que reduzem. E o último fator, e um dos mais importantes, depois da chupeta, é a mamadeira. Quando a gente entra na mamadeira, o bebê fica muito sonolento, porque ele recebe uma feijoada, porque o leite que vai na mamadeira, quando não é leite materno, ele é muito mais pesado, então o bebê fica indigesto, então dorme muito mais tempo e com isso ele aumenta os intervalos, né? Por isso que muita gente acha que o leite antes estava fraco, mas não é verdade. O bebê, ele dorme muito mais, mas não é um sono de saúde. E com isso, a entrada da mamadeira, o bebê dorme muito mais, aumenta os intervalos da mamada, faz com que abaixe a produção do leite materno. Então, se você quer aumentar a sua produção de leite materno, reduza cada vez mais a mamadeira, ofereça, se for o caso, devagar o complemento do próprio leite materno ou, se for o caso de outros complementos, se você precisar realmente, através de sonda de relactação. Tem um vídeo completo aqui na nossa playlist de aleitamento materno. Bom, eu fiz um enxugado, assim, um pacotão, das coisas que realmente podem fazer o seu leite secar.
Eu espero que você tenha muito sucesso, que você faça esse autodiagnóstico, que você acorde para que o que realmente está acontecendo na sua vida e tome uma providência. Se você quer amamentar, vira o jogo, mulher. Tire isso, corte, mude. Eu tô aqui com você, maratona na playlist de amamentação. Você não tá sozinha. Eu confio no seu poder, eu confio no seu leite e eu confio que a gente consegue voltar a produzir. Porque a produção, quando cai, é triste, mas a gente também consegue, com estimulação frequente, fazer a produção subir. Cada dia mais. Em uma semana a coisa consegue fazer jorrar. Isso depende muito de estímulo, boa vontade, a gente acreditar e correr atrás. Então, eu acredito em você. E você? Você acredita em você? Tamo junto aqui, tá bom?